Olá pessoal, e a Miguelotti. Hoje vamos dar continuidade ao tema Como Resistir às Tentações. Hoje é a parte 2. Vamos entender um pouco mais sobre a diferença entre tentação e provação. A provação vem de Deus, a tentação vem do diabo. A provação tem o intuito de fortalecer a tua fé. A tentação tem o intuito de abalar a tua fé. A provação vai te levar para mais perto de Deus. A tentação vai tentar te afastar de Deus. A provação tem por objetivo te aprovar. A tentação tem por objetivo te reprovar. A provação resulta em alegria e esperança. A tentação, ela traz tristeza e abatimento. E por que é importante entender a diferença de provação para tentação? E se não entendemos isso, essa diferença, nós corremos o risco de encarar uma tentação como se fosse uma provação. Porque a nossa reação diante de cada situação precisa ser diferente. Se estamos sendo provados, precisamos aguentar e extrair daquele tempo de provação experiências. Mas, se estamos sendo tentados, precisamos dar um basta na situação e colocar o diabo para correr. Na Epístola de Tiago, tem alguns versículos aqui que eu acho fantásticos. Capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aqui ele está falando de provação, passar com alegria, de persistir. E no versículo 13 ele fala: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então aqui ele está resumindo justamente o que falamos, a diferença de provação para tentação. Como nós dissemos, a provação vai te levar para mais perto de Deus, a tentação vai te afastar de Deus. A provação tem o intuito de te aprovar. Aqui ele fala, depois de ser aprovado. Ou seja, temos que pensar na aprovação como uma prova mesmo. E uma prova, se aquela prova você sabe que ela tem lá um período de 5 horas de duração, você vai aguentar essas 5 horas, você vai fazer essa prova até o final. E o seu objetivo é no final ser aprovado. Agora, se trata de uma tentação, você não vai ficar ali. Eu vou ver se eu consigo, se eu não consigo. Não, tentação é para cortar pela raiz, é para você fugir e se ver livre da situação. E tem muitas pessoas que estão sofrendo danos, estão caindo no pecado porque estão lidando com a tentação como se fosse uma prova, como se fosse uma provação, e estão tentando resistir aquilo ali na própria força, estão tentando administrar aquela tentação como se fosse uma prova vinda da parte de Deus para te amadurecer, quando na verdade é uma tentação do diabo. Eu me lembro uma vez aconselhando um rapaz que ele pediu ajuda, e ele pediu um aconselhamento, e ele pediu para orar por ele, pelo relacionamento dele, porque ele não entendia, porque muitas vezes no namoro dele eles caíam, ele não conseguia se manter em santidade, e conversando ali, isso já faz muitos anos, conversando ali eu fiquei perguntando o que exatamente acontecia e tudo mais, e aí ele disse, por exemplo, recentemente, alguns dias atrás, aconteceu de novo. Eu pergunto, e como foi? O que aconteceu exatamente? Ele falou, a gente foi ver um filme e aconteceu. Eu falei, foi ver um filme e aconteceu? Como foi exatamente? Como que era o ambiente? Ele falou, a gente estava sozinho em casa, fomos ver um filme de noite no sofá com tudo escuro embaixo do edredom. Eu falei, cara, desculpa, mas você preparou todo o ambiente para a tua queda. Você preparou o cenário. Você ali se viu diante de uma situação de tentação e achou que ia conseguir administrar o negócio. E não tem, você não é super-homem, ninguém é. Então existem situações em que a gente entra, em que a gente se permite estar e que a gente não precisava estar. E é preciso trazer esse discernimento. Para cada área da tua vida, em cada situação, precisamos discernir. Isso aqui se trata de uma tentação, então foge. Então o tema do vídeo é como resistir às tentações, certo? Então vamos diferenciar. Porque eu vejo que tem pessoas que não sabem exatamente o que é a tentação
Da parte de quem vem a tentação. Então, resumindo esse vídeo, a tentação vem do diabo, a aprovação vem de Deus. Se for tentação, precisa fugir. Você não brinca com tentação, você não tenta encarar, não tenta resistir com as suas próprias forças, no sentido de ficar administrando aquilo. Você vai, claro, resistir, mas sempre que você puder se livrar do ambiente de tentação, se livrar daquela situação de tentação, é sua obrigação fazer isso. José fugiu, José correu, Davi caiu porque não fez isso, Davi quis ficar ali administrando, quis ficar olhando do terraço e se deu mal. Então, meu irmão, diante de situações de tentação, foge, coloca o diabo para correr e corre você também para o outro lado, corre para perto de Deus. Amém? Então, mais uma vez, se esse vídeo edificou sua vida, se inscreva no nosso canal, não deixe de curtir, deixe seu comentário. Amém? Deus te abençoe e vamos pregar o Evangelho, o que tem te dou.